Em 2015, uma aeronave alçou voo rumo a Londres, uma jornada comum que poderia terminar de forma não tão comum. Imagine só, um voo decolando em um ano e aterrissando em outro. A bordo, o piloto William Strong, um profissional sempre confiável e tranquilo, informava aos passageiros, com sua voz serena, que o clima estava favorável para uma viagem agradável. A tripulação e os passageiros estavam prontos para desfrutar de horas pacíficas nos céus. Ao lado de William estava o copiloto Daniel, um cara tão dedicado ao seu trabalho quanto apaixonado por alturas. Ambos conversavam sobre rotinas de voo, quando, de repente, algo inusitado aconteceu. Os instrumentos da aeronave começaram a dar sinais de mau funcionamento. Rapidamente, William fez contato com o controle de solo, que, por sua vez, assegurou que o céu estava limpo pela frente. Contudo, como se o destino quisesse brincar com eles, relâmpagos começaram a cercar o avião. Uma tempestade se aproximava, algo que o controle de solo relatou ter surgido como um truque de mágica. A situação se agravou rapidamente, e antes que percebessem, estavam atravessando o olho da tempestade. Quando o turbilhão cessou, uma escuridão inesperada tomou conta do céu. Estranhamente, ainda não era a hora do pôr do sol. Uma inquietação se espalhou entre os passageiros. A conexão Wi-Fi havia caído, assim como o sinal de celular. E mais, a maioria dos instrumentos no cockpit havia cessado de funcionar. William e Daniel enfrentavam uma situação inédita, com apenas o essencial dos equipamentos ainda operacional. Enquanto William tentava, sem sucesso, restabelecer comunicação com o controle de solo, Daniel confirmava que o rádio ainda estava funcional. Cameron, a comissária de bordo, tentava manter a calma entre os passageiros, conversando com 2 professores de história animados com a viagem a Londres e um senhor absorto em seu diário. A situação ficou ainda mais tensa quando Daniel notou a ausência de outros aviões no radar, algo totalmente fora do comum para aquela rota aérea movimentada. Sem contato com o solo e sem referências visuais, a decisão foi baixar a altitude, buscando alguma orientação nas paisagens abaixo das nuvens. William instruiu Cameron a preparar os passageiros para a descida, introduzindo uma atmosfera de preocupação e expectativa a bordo. Naquele momento surreal, quando o avião perfurou o manto de nuvens, a vista abaixo era de terra firme, uma constatação que deixou Daniel e todos a bordo confusos e alarmados. Afinal, a rota programada era sobre o vasto Atlântico. Mas o inesperado não parou por aí. O radar captou uma série de aeronaves em formação, e ao espiar pela janela, a visão era digna de um filme de guerra, jatos lançando bombas em uma cidade, criando um espetáculo aterrador bem diante de seus olhos. A reação dos passageiros foi de puro choque e pânico. Em um ato reflexo de proteção, William manobrou a aeronave de volta para o refúgio das nuvens. Enquanto isso, Cameron, a comissária de bordo, lutava para acalmar os ânimos e trazer algum conforto, apesar de também estar buscando respostas. Em meio à turbulência emocional, os professores de história a bordo tiveram uma epifania. Eles precisavam compartilhar sua percepção com a tripulação, algo que parecia vital. Quando Cameron tentou adiar a conversa para um momento mais oportuno, eles insistiram, seguindo-a até a cabine de comando para revelar suas descobertas a William e Daniel. Desrespeitando as regras de segurança, os professores entraram na cabine e lançaram uma teoria que soava como ficção científica. Os jatos de combate avistados eram modelos da década de 1940, incompatíveis com a realidade atual. Eles foram além, sugerindo que a falha dos instrumentos via satélite poderia indicar uma coisa ainda mais fantástica, que de alguma forma haviam viajado no tempo até a época da Segunda Guerra Mundial. William, embora cético, não conseguiu ignorar a lógica estranha, mas convincente, dos professores. Enquanto isso, um passageiro chamado Michael Eves, atento à conversa, começou a absorver a gravidade da situação. Os professores, confiantes em seu conhecimento, propuseram uma solução audaciosa: buscar uma nova anomalia climática, algo que pudesse reverter essa viagem acidental ao passado. O que se desdobraria a seguir era algo que ninguém a bordo poderia prever. Em meio ao caos de acontecimentos inacreditáveis, a ideia de que uma nova anomalia poderia ser a chave para retornarem ao seu tempo começou a ganhar força.
William instruiu os professores a voltarem para seus lugares, mantendo em segredo a teoria que haviam compartilhado. Ao regressarem ao salão dos passageiros, uma cena de tensão se desenrolou com Michael, um passageiro que, em sua ansiedade, ultrapassou os limites da cortesia, exigindo explicações. Cameron, tentando manter a ordem e a calma, enfrentou o desafio de lidar com a curiosidade e o medo crescente entre os passageiros, prometendo compartilhar informações assim que disponíveis. Enquanto isso, William, novamente sob o manto de nuvens, seguia em busca de respostas através do rádio, conseguindo estabelecer um contato inesperado com um soldado britânico, Nigel Sheffield, que parecia tão confuso quanto eles com a situação. A revelação da data, 17 de junho de 1940, pelo soldado britânico foi um choque, validando a teoria dos professores e mergulhando a tripulação e os passageiros em um mar de dúvidas sobre a realidade que enfrentavam. A comunicação com Nigel evoluiu para uma tentativa dos professores de provar sua origem do futuro, sugerindo informações sobre o bombardeio de Saint-Nazaire. Enquanto isso, Michael, movido pela curiosidade e pelo instinto, começou a compartilhar suas observações com os demais passageiros. O ceticismo inicial foi se desfazendo à medida que os fatos começavam a se encaixar, transformando a incredulidade em uma aceitação tensa da extraordinária situação em que se encontravam. Com os passageiros começando a absorver a magnitude do que estava acontecendo, a atmosfera no avião se tornou uma mistura de medo, fascinação e uma urgência crescente por respostas. Em meio ao caos instaurado pela descoberta de que estavam no meio da Segunda Guerra Mundial, Michael argumenta que estão no meio da guerra, então não há como sobreviverem. Michael lançou uma ideia que soou tão audaciosa quanto desesperada. Ele sugeriu que, já que de alguma forma tinham viajado no tempo e estavam em um período crítico da história, por que não tentar alterar o curso dos eventos eliminando Hitler? Afinal, tinham conhecimento privilegiado do passado, graças aos livros de história que os professores haviam trazido a bordo. Cameron, a comissária de bordo que tentava manter a ordem, estava atônita com a sugestão de Michael, considerando-a um delírio perigoso. No entanto, para surpresa de todos, o fervoroso discurso de Michael começou a ganhar adeptos entre os passageiros, criando um clima de revolta improvisada dentro do avião. Contudo, essa insurreição foi rapidamente contida por 2 soldados americanos presentes entre os passageiros. Eles se levantaram e intervieram, relembrando a todos que estavam em uma situação delicada e perigosa. Quando Michael e seu grupo improvisado tentaram enfrentar os militares, descobriram rapidamente que não eram páreo para os treinados soldados, que restauraram a ordem no avião. Um dos soldados ainda destacou a imprudência do plano de Michael, apontando que, se falhassem, poderiam inadvertidamente fornecer aos nazis acesso a tecnologias avançadas e informações cruciais que alterariam ainda mais o curso da história. Enquanto isso, William e Daniel enfrentavam suas próprias preocupações com o esgotamento do combustível do avião. Foi então que Nigel, o soldado britânico com quem tinham estabelecido contato, trouxe novas informações. Ele confirmou que os detalhes fornecidos sobre o bombardeio de Saint-Nazaire eram precisos e ofereceu sua ajuda. Mas a conversa tomou um rumo inesperado quando Nigel mencionou que a missão de Dunkirk havia sido um fracasso, contradizendo o conhecimento dos professores, que tinham registros de que fora um sucesso. Isso levantou uma possibilidade perturbadora. O passado em que se encontravam poderia não ser exatamente como o conheciam. Diante da urgência de encontrar um local seguro para aterrissar, longe das forças alemãs, William solicitou a ajuda de Nigel. Mas a situação se agravou ainda mais quando jatos de combate alemães foram avistados se aproximando e começaram a atacar o avião. Quando os caças alemães dispararam contra o avião, parecia o fim. Por sorte, ou talvez por um toque de ficção mesmo, a blindagem do avião era surpreendentemente robusta, impedindo que as balas causassem danos críticos. Contudo, em um giro inesperado, William assumiu o papel de um herói da aviação, esquivando-se habilmente dos ataques com manobras que fariam qualquer piloto de caça se impressionar, buscando refúgio nas nuvens. Mas a sorte não estava completamente ao lado deles. Uma bala traidora encontrou seu caminho para dentro do cockpit, ferindo de raspão o copiloto Daniel. Com um senso de improvisação, Cameron rapidamente interveio,
utilizando uma toalha para cobrir o furo. O problema se agravou quando descobriram que o trem de pouso havia sido danificado pelas balas, complicando ainda mais uma possível aterrissagem. Em um momento de transparência, William decidiu compartilhar a gravidade da situação com os passageiros, na esperança de que, entre eles, houvesse quem pudesse ajudar. Eis que Teresa, uma engenheira, e Hector, um faz-tudo, se prontificaram a auxiliar. Juntos, eles enfrentaram o desafio de consertar o trem de pouso. Hector, com uma coragem digna de nota, realizou uma manobra arriscada fora do avião para desobstruir o mecanismo, garantindo sua operação e ganhando o respeito e admiração de todos a bordo. Justo quando William retomava o contato com Nigel, os caças alemães retornaram, desta vez com mísseis. A situação beirava o absurdo quando os mísseis quebraram as janelas, mas, curiosamente, a cabine permaneceu pressurizada e os passageiros, inexplicavelmente, não sentiram a falta de oxigênio. Nesse instante crítico, William canalizou novamente sua versão de piloto excepcional e, com uma manobra audaciosa, fez com que os caças inimigos colidissem entre si. Os professores começaram a notar um interesse peculiar de Nigel pela tecnologia de radar do avião. Isso gerou uma especulação intrigante. E se, nessa linha temporal alternativa, fossem eles os responsáveis por introduzir essa tecnologia avançada aos britânicos? Movidos por essa reflexão e pela possibilidade de fortalecer a defesa aliada contra a aviação alemã, decidiram deixar o radar em um ponto estratégico para que as forças aliadas pudessem aproveitá-lo. Entretanto, a batalha nos céus estava longe de acabar. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente incrível, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Novos ataques alemães causaram um dano catastrófico ao avião, resultando em uma abertura colossal pela qual alguns passageiros foram tragicamente sugados para fora. No entanto, essa virada na sorte foi temporária. Com o radar agora nas mãos de Nigel, as forças aliadas ganharam uma vantagem decisiva, neutralizando a ameaça aérea inimiga com uma eficácia surpreendente. Enquanto Nigel buscava um local seguro para o pouso, William avistou novamente a estranha anomalia climática que os trouxera a esse passado alternativo. Entendendo que essa poderia ser a chave para retornar ao seu tempo, ele fez uma escolha corajosa. Despedindo-se de Nigel, conduziu o avião de volta através do portal temporal. Emergindo no presente, mas ainda sobre a Alemanha, William estabeleceu contato com o controle de tráfego aéreo local, solicitando, em uma situação de emergência, uma autorização para pousar, já que o combustível estava no fim. Com habilidade e calma, ele planou a aeronave até a pista, proporcionando um alívio imenso a todos os passageiros. Após o pouso, enquanto os passageiros desembarcavam, William notou que o idoso que escrevia em seu diário permanecia a bordo. Ao se aproximar, descobriu que o homem estava documentando a importância do sistema de radar, que, segundo ele, salvou a Europa. A revelação do nome Nigel Sheffield no diário foi o toque final de uma revelação surpreendente. Aquele homem era uma versão futura de Nigel, o aliado que haviam conhecido no passado. A história havia sido alterada e eles foram parte dessa mudança. Nigel, o homem mais velho, saiu do avião sem proferir palavra, deixando William sozinho com a magnitude de suas realizações e com a complexidade do tempo que eles haviam navegado e transformado. E é assim que o filme termina.